Olha, fazendo imposto de renda há 11 anos, eu vou falar hoje o maior erro que eu vejo das pessoas que começam a ganhar uma grana, seja ele trabalhando num trabalho como CLT ali, aquele CLT que a gente sabe ganhando acima de 10, 15 mil reais ali, ou você que tem uma empresa, né, e já está começando a bater 20, 30 mil ali de faturamento e tal, é poder pegar esses valores que está sobrando e colocar a maior parte deles em renda variável, né, fundo imobiliário, né, ações em bolsa aí, criptomoeda e tal. E no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê isso aí pode ser um erro fatal para a sua vida financeira. Acompanha com a gente. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente poder cuidar dessas empresas aqui no escritório, eu crio conteúdo em rede social, tá? Eu vou deixar meu Instagram, meu TikTok e meu YouTube aqui também, se inscreve aí, tá? E segue a gente nas redes sociais lá, que sempre eu tô colocando conteúdo de qualidade e bastante informativo para vocês. Durante esses 11 anos aí que eu faço imposto de renda, né, eu sempre gosto de poder acompanhar aquela variação patrimonial ali das pessoas que às vezes está começando e tal, e começa a poder adquirir algum bem, mesmo que seja financiado, um carro, uma moto, um apartamento, alguma coisa do tipo. Então eu estou sempre acompanhando e dando umas dicas, né? Se vale a pena, se não vale, como é que estava o patrimônio no ano anterior e tal. Acaba que são situações que os clientes gostam bastante, né? Eu gosto pra caramba de poder ter esse entendimento aí de patrimônio e tudo. E eu estou sempre em contato com o cliente. Olha, às vezes não vai por esse lado aqui não, vai por esse outro aqui. Olha o seu patrimônio, como é que estava no ano passado, como é que estava 2 anos atrás. Às vezes as pessoas são também muito ansiosas, né? Naquela situação de poder construir patrimônio, aquela coisa toda. E eu sempre estou trocando uma ideia. Olha, às vezes não tem necessidade de você, tentar dar uma alavancada agora no seu patrimônio aí, né? Tem uma galera que faz umas besteiras aí, de ficar pegando um consórcio, aquela coisa toda e tal. Então eu sempre gosto de poder estar alertando ali. Então, além dessas questões, né, de patrimônio, né, de pessoa falar de consórcio ali e tal, eu acompanho as pessoas, na maioria das vezes, quando começa a ganhar uma grana, sabe? Às vezes a pessoa começa, não estava guardando nada, aí de repente já está com 10, 20, 30 mil ali na conta e tal. Aí de repente, né, ela já começa a ter uma alavancada, ou ela foi promovida no trabalho, ou a empresa começou a ser mais reconhecida e tal, e continua faturando mais. Então, nesses momentos assim, a gente precisa ter um cuidado para justamente a gente não voltar para trás. Entendeu? Por que eu falo isso? Galera, no momento ali onde você está numa ascensão profissional que seja, né, independente do regime de trabalho que você esteja naquele momento, você precisa ter uma ciência que você está apenas no começo, né? Então, antes de querer dar algumas viradas mirabolantes, né, para poder fazer o que a rede social, muitos gurus financeiros pedem aí, nossa, já investe nisso aqui que você vai, em 2 anos, você vai ter triplicado o seu patrimônio e tal. Eu sempre gosto de poder falar para a pessoa para poder pisar um pouco devagar, porque não é assim que funciona. E eu falo que durante esses 11 anos eu já presenciei muitas situações das pessoas, tipo assim, poxa, já tava ali, sei lá, com 60, 70 mil, doida para poder comprar o primeiro apartamento, alguma coisa do tipo e tal, e a pessoa simplesmente pega a maior parte desses valores para poder embarcar em renda variável, galera. Isso é uma loucura tão grande, mas tão grande, que tipo assim, eu acho que quando a gente vai falar com a pessoa nem faz ideia do risco que ela está correndo ali. E tem algumas exceções que as pessoas até fazem ideia, mas ela prefere poder confiar na pessoa que está falando ali para ela na rede social e tudo, a pessoa que não tem uma análise aprofundada da situação financeira dela, patrimonial ali, e começa a dar várias dicas, né? E aquelas dicas que nós sabemos que o único intuito é poder vender uma solução que no final das contas não é tão solução assim, né? Acaba você podendo perder aquele patrimônio que foi tão suado você poder conquistar. Primeira análise, antes de tudo que você for fazer aí, a gente precisa primeiro entender sobre a taxa de juros no Brasil, né? Que hoje ela gira em torno de 14,25 aí. Lógico que tem que ter a redução da inflação ali e tal, mas fato é que ela é 14,25. Entendeu? Então, você consegue pegar por esse número, né, essa porcentagem aí, e entender que às vezes quando a pessoa te oferecer coisas além disso aqui, você já tem que acender um alerta na sua cabeça. Tá? A pessoa está oferecendo além do que a taxa de juros do Brasil comporta ali, está oferecendo, você já tem que entender que aquilo se trata de uma coisa extremamente arriscada. Por que eu falo sobre isso? Nesses últimos 10 anos aí, eu falo que de imposto de renda tem 11 anos que eu faço, então eu consegui acompanhar toda essa trajetória aí. Essas pessoas, elas começam a consumir conteúdo, né, de finanças e mercado de investimento e tal,
e elas começam a poder entrar naquela questão de viver de renda passiva, entendeu? Aposentar aos 40 anos, né? Outro dia mesmo eu vi um cara falando, aposentei aos 20 anos e tal. Esse tipo de recorte da sociedade aí são exceções, tá? A gente não pode tratar essas exceções como regra, entendeu? Então você aí que está construindo o seu patrimônio, entendeu? Às vezes não tem uma casa própria, né? Tem um sonho de poder ter a casa própria, ou comprar um carrinho, alguma coisa do tipo. Aquela primeira grana que você tá conseguindo guardar ali dentro da sua conta e tal, quando você pega esses valores e coloca em renda variável, além de você não conseguir ter o retorno que você espera, né, até se você colocasse, sei lá, num tesouro direto da vida, que rende, que nem eu falei, 14,25 aí, conforme a Selic, até, ou se você colocasse até numa poupança, né, que não rende quase nada, mas está ali, entendeu? Justamente para o fato de poupar aquele valor. Agora, quando você coloca esse valor em renda variável, você começa a poder entender que aquele valor ali, ele vai subir e descer, né? Como o próprio nome fala, renda variável. E a partir do momento que você depende daquele valor que está ali, quando você começa a ver os valores flutuando, você começa a perceber que o seu psicológico ali vai ficando abalado. Entendeu? Eu falo que eu conheço várias pessoas aqui, são clientes nossos, entendeu? Que começaram com esse negócio de renda variável e toda vez que levantava, ficava feliz. Quando caía, ficava triste, entendeu? Ficava querendo vender aquela coisa toda. Já tive exemplos aqui no escritório de pessoas que embarcaram ali, pegando rescisão contratual que ela teve do trabalho como CLT, pegando metade desse valor e colocando em criptomoeda. Criptomoeda. Vocês conseguem perceber o tipo de situação que a gente tá falando aqui? Porque quando você, né, mero mortal, que acaba tá no seu trabalho ali, você é demitido e pega metade desse valor para colocar em criptomoeda, você tem que considerar que você já vai no primeiro mês ali poder se recolocar, né? Porque é o seguinte, aquela era a única renda que você tinha para poder segurar a onda até se recolocar no mercado. Você pegou 50% daquilo ali e colocou em renda variável, né? Além de você poder perder tudo que está envolvido ali, né? Porque as corretoras, a maior parte delas, não estão nem aí se você vai ficar feliz ou não com aquele valor. Ela vai te indicar o que naquele momento funciona para eles, entendeu? E com isso ela vai te indicar para você poder investir parte desse valor ali. Ela não está nem aí se só a condição financeira naquele momento ali é uma condição emergencial. Aí você vai falar comigo assim, poxa Eduardo, mas pô, eu conheço uma pessoa ali que colocou 20% do patrimônio dela, 30% do patrimônio dela na renda variável e tal. Cara, beleza, entendeu? Sem problema nenhum. A questão é, qual que é o tipo de vida que a pessoa está vivendo, né? E o que ela está falando para você se encaixa na realidade? Ela te manda o extrato da corretora dela, ela te fala o patrimônio total dela? Porque na maioria das vezes, quando eu vejo a pessoa fazendo isso e eu vou mexer no imposto de renda dela, eu começo a perceber que o patrimônio dela, sabe, ele nem é um patrimônio que te dá uma certa tranquilidade, né? Então, quando você coloca num risco tão grande igual renda variável, além desse patrimônio não te dar uma tranquilidade, você tem um risco muito grande de poder perder esse patrimônio que foi tão suado para poder conquistar. Então, quando a gente fala sobre patrimônio, a gente precisa poder entender o que a gente quer que seja pra gente, né? Qual o patrimônio que você quer construir? Quando você quer construir? Qual tipo de vida você quer levar? Sabe? Porque, galera, você pegar uma renda variável, um grande porcentagem do seu patrimônio ali, colocar em renda variável e ficar olhando ele todos os dias, eu vou te falar que você está tendo uma péssima ideia, entendeu? Os clientes que eu tenho de renda variável, que a pessoa sabe o tipo de mercado que ele está entrando ali, ele simplesmente esquece, tá? Que tem aquele valor como renda variável. Aquele valor ali não faz diferença nenhuma para ele se subir e descer. Entendeu? Então ele acaba suportando mais o risco. Agora você aí, que está começando a vida, sei lá, está com uns 30 anos ali e tal, não tem aquela pessoa que está por trás de você se alguma coisa der ruim, sabe? Ela vai segurar a onda. Não, é você por você. No máximo, a pessoa que tá dividindo a vida com você ali, seja namorada, esposa, o que seja. Entendeu? Mas se você perder aquele patrimônio ali por causa de uma renda variável, vai doer muito em você. Porque tudo que tem ali, né, que você construiu até aquele momento, foi com seu suor, sabe? Então, eu já vi pessoas, inclusive, falar, nossa, as coisas não dão certo pra mim. Aí pessoa falando que, né, a pessoa tá de olho gordo na minha vida, colocando inveja. Não é isso, cara. Não é isso. Você tem que entender o risco que tá correndo se tratando de renda variável.
entendeu? As rendas variáveis ali, se tratando de fundo imobiliário, ações e empresa, elas têm a certa volatilidade, entendeu? O problema é que você, marinheiro de primeira viagem aí, que nunca investiu, sai colocando em renda variável com esse pensamento de viver de renda passiva daqui a um tempo, naquele momento não é para você. Entendeu? Você precisa ter um patrimônio sólido ali para justamente quando você for investir aquele valor, não ficar olhando ele todo dia, morrendo de ansiedade, achando que o mundo vai acabar. Eu falo isso também, galera, porque eu vivo esse tipo de situação, né? A minha faculdade foi eu que conquistei, né? A minha pós-graduação foi eu que conquistei, o meu trabalho como estágio, né? Na época, pagar uma faculdade, aquela coisa toda, o meu carro foi eu que conquistei, entendeu? Meu escritório foi eu que conquistei. E eu tô no início ainda da trajetória, eu tenho 30 anos de idade. Entendeu? Então, eu como contador, eu vejo a necessidade de poder falar para vocês, tipo assim, o mundo não vai acabar ano que vem. Entendeu? E mesmo assim, se você tiver nessa lógica, achando que o mundo vai acabar ano que vem, você tem que investir em renda variável ali, você nem vai estar vivo para poder viver esse lucro que você possa ter com a renda variável, entendeu? Então ficar caindo nesse papo aí é uma grande armadilha, tá? De verdade mesmo, eu não estou ganhando nada com isso aqui, muito pelo contrário. Como eu trabalho, né, com a questão do imposto de renda, é minha obrigação poder alertar os clientes que eu tenho aqui na base, entendeu? E além disso, como eu tenho um canal aqui, tem pessoas que me seguem também nas redes sociais, eu gosto de poder alertar para vocês o tamanho do risco e da bomba que vocês estão entrando. Então vai por mim, sabe? Pô, segurou uma grana lá, às vezes pegou uma grana que você não estava esperando ali e tal. Gente, deixa um CDBzinho ali de liquidez diária, sabe? Você é mero mortal, igual eu, entendeu? Você está começando a sua vida, você nunca viu aquele dinheiro na maioria das vezes, sabe? Então segura a onda. Entendeu? Começa a procurar de você poder preocupar, né? De você poder fazer mais grana, entendeu? Com o seu trabalho ali, ser reconhecido na sua carreira, entendeu? Porque, tipo assim, viver de renda passiva, galera, são exceções das exceções, principalmente no cenário que a gente vive no Brasil, tá? Então, pô, pegou essa grana mesmo? Segura a onda. Tá vendo que o seu salário ou o seu faturamento está aumentando determinado tempo ali? Entenda questões da empresa, o que você pode melhorar na empresa. Entendeu? Não sai gastando tudo, achando que, poxa, eu vou viver dessa renda passiva aqui, eu vou ficar rico, milionário, porque o Luiz Barsi lá falou que tá vivendo de renda passiva já tem muito tempo, tem ação do Banco do Brasil, tem ação da Klabin, tem ação... Gente, esse tipo de situação, de pessoa são as exceções, eles têm o mérito, entendeu? Mas você querer aplicar a sua vida para a vida dele aqui, cara, sabe, é um erro muito grande. E você, na maioria das vezes, não vai ter uma estrutura para poder sustentar esse erro, entendeu? Então vai por mim. De novo, sendo extremamente repetitivo aqui, segura a onda, entendeu? Quando receber o dinheiro na conta, não fica emocionado não, achando que você já tem que colocar uma finalidade para ele poder render, para ele trabalhar para você. Dinheiro não funciona dessa forma. Antes dele trazer para você esse tipo de renda extra e tal, ele vai ter que te trazer tranquilidade. Tá? Ele tem que te trazer tranquilidade. Dinheiro, eu sempre falo que a finalidade do dinheiro, para mim, ela é de você poder falar não para situações ali que podem te prejudicar, né? Pode até não te prejudicar naquele momento, mas você pensou um pouco, falou, poxa, isso aqui eu não sei analisar, não tenho conhecimento nenhum sobre isso, deixa o dinheiro na conta, né? Que ele vai estar rendendo ali. Se ele tiver no Tesouro Direto, ele vai estar rendendo bem, né? Então, se tratando do Brasil hoje, gente, pô, 14,25, isso é uma loucura, entendeu? Mas você que está tendo uma grana aí, você não tem o porquê ficar brigando com isso, sabe? Segura a onda, sabe? Pega esse dinheiro aí e vai colocando lá, entendeu? Sobrou mais um pouquinho, vai colocando lá também, entendeu? Começa a colocar na sua cabeça qual o objetivo que você quer se tratando do seu patrimônio. Seja comprar uma casa própria, entendeu? Seja, às vezes você quer comprar um carro, mas, poxa, às vezes o financiamento é melhor do que você aportar um valor ali e tirar da sua conta e tal. Então, vai tentando pensar por esse tipo de situação, tá? Tenta colocar na cabeça de vocês o que pode ser bom para vocês, entendeu? Cara, o que eu gostaria de poder analisar aqui, entendeu? Ou o que eu posso fazer para poder aumentar a minha renda, poder otimizar o meu trabalho. Tenta pensar nisso. E aonde você quer chegar, a gente precisa poder, gente, ter personalidade. Entendeu? Ter personalidade, querer saber onde você quer chegar. Porque senão não adianta, você vai querer sempre viver o que aquele investidor ali está falando para você, entendeu? E tipo assim, às vezes você começa a achar que aquilo ali é o certo, entendeu? Só que não é. A gente tem que entender que certo ou errado depende muito
da sua análise, né? Do ponto de partida que você está ali, entendeu? E aonde você quer chegar. Uma coisa que eu não posso esquecer de poder falar com vocês aqui é que, se tratando de patrimônio, nunca decida nada quando você está desesperado, tá? De verdade mesmo. Nunca decida nada quando você está desesperado, porque a chance de você poder fazer uma cagada é muito grande, entendeu? De você tirar uma grana ali que estava para poder te dar uma segurança, para simplesmente poder favorecer uma corretora que você está ali, ou um influenciador que você segue há muito tempo, que você acompanha o estilo de vida dele, e ele fala para você poder investir e tal, e você fala, poxa, se eu deixar esse dinheiro aqui, meu Deus do céu, meu dinheiro vai acabar e não sei o que e tal. Não é isso, cara. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, se eu deixar o dinheiro aqui, eu vou perder meu dinheiro, não tá valendo de nada. Inclusive já vi vários influenciadores falando isso. Tira seu dinheiro da conta, senão você vai perder ele, não sei o quê, como se a gente estivesse vivendo na época do Collor, né? Para você que não sabe aí, depois dá uma lida lá, sabe, no Google lá, pesquisa o que o Collor fez com as contas dos brasileiros aqui no Brasil e tal. Então, pô, não existe isso, entendeu? Você tá num banco ali, teve uma grana, cara, calma. É nesse momento que você precisa ter calma. Se você chegou até aquele momento e você não tinha nada, entendeu? Foi uma luta para você poder conquistar. Agora que você conquistou, você já tem que ser desesperado para poder, sabe, alocar seu dinheiro numa renda variável ainda, sabe? Isso é uma loucura total. E aqui no escritório, os clientes que nós temos, né, quando se tratando de imposto de renda e tal, sempre quando acontece, né, a pessoa ter uma grana e tudo, elas me procuram, né? A pessoa vira e fala assim, poxa, Eduardo, mas você não acha, pô, tem que colocar em renda variável ali e tal. Ah, às vezes tem pessoas que não gostam quando eu falo não, tá? É muito difícil a gente poder colocar isso na cabeça da pessoa, principalmente quando ela já vem com aquele conceito ali pré-determinado do coach que falou com ela, do guru financeiro falou ali, que ela tem que pegar a grana dela e colocar numa renda variável, entendeu? Então, poxa, tem uma certa tranquilidade, tá? Se você quiser poder entender sobre isso mais, sabe, às vezes qual o tipo de situação financeira que você se encontra naquele momento ali, você quer entender às vezes sobre o seu patrimônio, sabe, às vezes a sua família também tá envolvendo um patrimônio ali, você não sabe o que vai fazer com ela, você tem um valor para poder receber e não sabe o que fazer com ele, né, e no desespero você quer poder não ser prejudicado aí, como as pessoas falam, né, se você deixar o dinheiro lá, você está sendo prejudicado, entre em contato com a gente, tá? Tanto pela descrição aqui do YouTube, manda uma mensagem pra gente, ou pelas nossas redes sociais também, que eu vou deixar aqui no canal, tá? Não esquece, tá? Você demorou muito tempo para poder chegar onde você tá, com essa graninha aí, entendeu? Não entrega ela de mão beijada para quem não tem um mínimo de preocupação com aquele tipo de patrimônio que você construiu ali, tá? Ou que esse patrimônio chegou até você por causa de alguém que construiu. Porque se fosse a família também, entendeu? Às vezes a família trabalhou pra caramba, eu já ia falar a palavra aqui, mas trabalhou pra caramba. E você vai pegar seu dinheiro e entregar numa corretora qualquer, né, para falar que em renda variável você vai ficar milionário, beleza? De toda forma, fica o meu agradecimento aqui para você que chegou até o final desse vídeo. Não esquece, deixa seu like, sabe? Compartilha esse vídeo para quem tá prestes a cometer essa loucura aí e se inscreva no canal também, que eu sempre tô trazendo uma novidade para vocês aí, beleza? Um beijo e até a próxima.